Estados Unidos afirma, a guerra está escalando. Novas informações do The Wall Street Journal dão conta que agora o Irã está armando com mísseis, mesmo que de curto alcance, oficialmente os russos. Quais serão as possíveis consequências? Os americanos alegam que isso muda o patamar do conflito. Vale lembrar que o Lloyd Austin também se pronunciou sobre a pedida do Zelensky da utilização de mísseis de longo alcance no interior do território russo. Será que isso vai ser aprovado? As linhas vermelhas do Putin serão desrespeitadas? A gente tem também, pessoal, uma polêmica gigantesca envolvendo Brasil e Venezuela, com algumas informações muito graves. Por exemplo, a gente tem os exilados argentinos que estão na Embaixada da Argentina, que nesse momento está sendo representada e defendida pelo Brasil, alegando que existem militares rondando, inclusive pessoas encapuzadas que podem invadir a qualquer momento. Até a energia foi cortada. O que o Brasil vai fazer em relação a isso, hein? Vai lembrar, pessoal, que a Maria Corina Machado deu uma entrevista polêmica, garantindo que o Brasil tem que se posicionar de maneira mais enérgica contra os venezuelanos. Na verdade, contra o Nicolás Maduro. Será que o Brasil vai agir dessa maneira? Inclusive, propôs até um acordo com a situação. A gente tem o Lula já respondendo, alegando que não reconhece o Maduro. Mas será que, de fato, o pessoal vai adotar sanções contra a Venezuela? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos. E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio. E, galera, eu conto muito com o apoio de vocês, hein? Tô concorrendo ao maior influenciador da educação brasileira em 2024 e eu conto com o seu voto e com o seu compartilhamento, galera. Compartilha ele com outras pessoas pra gente levar esse prêmio pra casa. Tamo junto, galera. Geopolítica aí, ó, sempre representada. Belezinha? Então, conto com o seu apoio. Bora lá pro vídeo, pessoal, que tem assunto bem grave e bem importante, inclusive envolvendo o Brasil, né? Primeiro ponto, assim, que chama bastante atenção, está ligado às declarações dos Estados Unidos. A gente teve uma reportagem do The Wall Street Journal garantindo que, nesse momento, o Irã ele está ajudando ainda mais os russos. Por enquanto, a gente só tinha os drones Shahed, que são conhecidos como os drones kamikazes, que estão sendo cedidos pelos iranianos para os russos, para serem utilizados no campo de batalha contra a Ucrânia. Ou seja, um apoio aí militar. Mas agora, na verdade, o The Wall Street Journal ele coloca que desde o início da guerra, as relações diplomáticas, geopolíticas, enfim, entre Irã, Rússia e a China também, elas estão ficando cada vez maiores. E nesse momento, a gente tem, segundo o jornal, um deslocamento do FET-360, além de treinamento de militares russos em solo iraniano para saber exatamente, né, como que lida com essas questões militares. Sempre falo para vocês que você utilizar um equipamento militar, seja um caça F-16, seja um drone, seja um Storm Shadow, qualquer equipamento, não é você assistir um tutorial do YouTube e você sabe como fazer, né? Existe um treinamento militar que deve ser feito em algumas das posições. E isso está sendo feito pelos iranianos. E aí a gente teve um pronunciamento dos Estados Unidos que qualquer tipo de transferência de mísseis marcará uma escalada da guerra. E que, inclusive, isso pode representar algum tipo de sanção, algum tipo de ação, não só contra os russos, mas também contra os iranianos. Claro, né, pessoal, se a gente for considerar, e aqui eu não estou colocando, tá, quem tá certo, quem tá errado, os motivos da guerra, mas os Estados Unidos criticar a transferência de mísseis para a Rússia, comemos, né, galera? O que o Ocidente mais faz é transferir mísseis, drones, tanques, blindados, dinheiro, enfim, para a Ucrânia. Claro, galera, que né, tá sendo atacado, tá se defendendo, tá? Não é isso que eu tô falando, mas tô falando da questão da escalada do conflito. Então, de fato, se isso se consolidar, se for, cara, acho que vai ficar muito mais no papo, né, muito mais na ameaça do que qualquer outra questão. Até porque o Irã, por exemplo, ele se posiciona de maneira oficial criticando a postura de quem arma o conflito. O Irã fala que ele participa como corpo diplomático, que ele quer estabelecer algum tipo de acordo tal, mas que em nenhum momento houve a transferência de equipamentos. Claro, pessoal, já foram vistos os Shahed, por exemplo, né, sendo utilizados na guerra. Então, assim, drone iraniano tem. A Rússia roubou? Ou será que teve um acordo, né, com os iranianos? Muito possivelmente a segunda opção. Mas o Irã falou, por exemplo, que ele se nega e critica quem fornece, né, esse tipo de equipamento aí para a guerra. Se vai ter alguma repercussão ou não, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Mas vai lembrar, pessoal, que o Zelensky, que a gente comentou no vídeo de ontem, né? Estava lá na conferência de Ramstein.
e falou que precisava de mais financiamento. A gente teve palavras do Sirski, colocando que a Rússia está em vantagem em todas as posições, seja equipamento de aviação, equipamento de defesa, seja número de soldados, recrutas que têm que ser treinados em questão de 15, 30 dias. E o Zelensky falou que ele precisa de ajuda, até porque existe um déficit orçamentário militar no momento, um déficit de cerca de 12 bilhões de euros, porque os Estados Unidos demorou para repassar as verbas e a Ucrânia teve que comprar equipamentos por conta própria, e mesmo assim está numa situação deficitária. E pediu desesperadamente para que armas de longo alcance sejam autorizadas para serem utilizadas no interior da Rússia. Segundo as palavras do Lloyd Austin, o apoio dos Estados Unidos ele vai continuar, inclusive anunciou um pacote de mais de 250 milhões de dólares, assim como o Reino Unido também autorizou, assim como os Países Baixos também, mas falou que a Ucrânia já tem equipamentos próprios para fazer ataques de longo alcance, e inclusive vem conseguindo fazer isso, principalmente com os drones. Que, claro, tem o subsídio ali, né, com financiamento dos Estados Unidos, mas é financiamento próprio. Ou seja, pelo menos no momento, Estados Unidos continua não autorizando o uso de equipamentos do Ocidente, dos Estados Unidos, para atacar posições muito no interior do território da Rússia, achando que aí sim seria uma espécie de violação de uma linha vermelha. A gente teve também, pessoal, um conflito bem grande que pode acabar culminando com problemas diplomáticos gigantescos para o Brasil. A Argentina foi um país que nas eleições da Venezuela, lembrando que o Javier Milei, ele não é nada parceiro do Nicolás Maduro, inclusive tivemos embates entre Argentina e Venezuela no passado recente, com confisco de aviões, fechamento de espaço aéreo, dentre outras questões. Mas o Nicolás Maduro, ele alegou, por exemplo, que houve um cyberataque na questão, né, da averiguação das atas eleitorais e tal, e falou que além do Elon Musk, a gente também teve a participação da Argentina. Sim, a Argentina também teria supostamente aí boicotado as eleições da Venezuela. Então, como a Argentina não reconheceu o Nicolás Maduro, como a Argentina tece várias críticas e supostamente teria feito esse cyberataque nas eleições venezuelanas, a gente teve uma expulsão dos diplomatas argentinos por parte da Venezuela. Só que existe um corpo diplomático, existe uma embaixada. Inclusive, nessa embaixada, existe grande parte do corpo de coordenação da campanha da oposição, do Edmundo Gonzalez e da Maria Corina Machado. Existem hoje 6 exilados que estão naquela embaixada. E aí o Brasilzão, se apresenta como um país mais neutro, que tenta negociar com os dois lados, ser um interlocutor. Falou, Argentina, pode deixar que eu cuido aqui da embaixada de vocês. A Venezuela autorizou e, cara, nesse momento o Brasil faz toda a segurança, toda a coordenação, enfim, da embaixada da Argentina no território da Venezuela, inclusive com os 6 exilados. A grande questão é que a gente teve denúncias de que as forças da Venezuela estão cercando essa embaixada da Argentina que está controlada pelo Brasil. E vai lembrar, pessoal, que o Nicolás Maduro ele tinha suspendido a custódia do Brasil na Embaixada Argentina, alegando 2 motivos. Primeiro, que é a questão do ex, alegando que a gente teve críticas da Argentina em relação à postura brasileira, que supostamente interferiria muito no processo judicial. Então, como uma espécie de, entre aspas, apoio ao Brasil, cancelou essa custódia, e também por conta das críticas da Argentina e a possibilidade de prisão do Nicolás Maduro, já que a Argentina pede para que o TPI, o Tribunal Penal Internacional, o considere como um criminoso de guerra. O Brasil, vai lembrar, alega que esse fim de custódia deve ser negociado e não por uma decisão unilateral. Vale lembrar, pessoal, isso é um erro muito comum, tá? Que faz parte muito do direito internacional. Embaixadas, consulados, não são territórios da Argentina ou territórios brasileiros da Venezuela. Claro, são territórios da Venezuela que têm a representação diplomática do Brasil e da Argentina. Mas existe a Convenção de Viena, lá de 1961, que garante que você não pode ter a violação de corpos de representação diplomática, seja consulados, sejam embaixadas. São grave, assim, ferimento do direito internacional. A gente teve um caso recente, por exemplo, em que o Equador tinha o Jorge Glass, por exemplo, que era um ex-vice-presidente, né, que estava sendo acusado de corrupção, e ele se refugiou na Embaixada do México. O Jorge Glass é um cara mais de esquerda, assim como também o México, né, do Manuel López Obrador aí, e o México falou, não, beleza, ele está sendo perseguição política, tudo tal. Cara, Daniel Noboa ordenou ali que os seus militares fizessem uma invasão à embaixada do México e prendesse o Jorge Glass. Isso foi uma violação dos princípios da representação diplomática. E aí, olha que interessante, cara, mesmo países como a Argentina, que é um país mais direita agora, né, aliás, um governo mais direita, Estados Unidos, o Chile, cara, todos os países condenaram, porque não é questão de se é esquerda, direita, perseguição política ou não. Se a gente começar a ter uma violação da representação ou da inviolabilidade diplomática,
isso pode complicar bastante as relações diplomáticas em nível internacional. Poxa, violou agora, qual vai ser a consequência? Vai violar agora, por exemplo, também, qual vai ser a consequência? Então está permitido violar consulados e embaixadas pelo mundo? Isso coloca em risco as relações diplomáticas internacionais. Então, nesse momento, as denúncias que rondam é que a Venezuela cortou a energia e está fazendo rondas. A gente teve o Pedro Nozelli, por exemplo, que é um desses exilados, falando que existem carros das forças de segurança e que houve o corte de luz. A Argentina pediu desesperadamente para que o TPI, o Tribunal Penal Internacional, faça punições contra o Nicolás Maduro e contra alguns membros também, alegando que eles cometeram crimes de guerra. O Brasil se pronunciou também acerca dessas declarações, porque, de novo, o Brasil pode ser um grande envolvido. Cara, se, por exemplo, a Venezuela invadir a embaixada que está sendo defendida pelo Brasil, o Brasil vai ter que tomar algum tipo de atitude mais drástica contra a Venezuela. Vai ser o quê? Um corte das relações? Vai ser algum tipo de conflito militar? Porque a gente tem, inclusive, militares também que estão ali, aliás, uma representação brasileira que está ali defendendo a embaixada. Qual vai ser a reação brasileira? E aí a gente teve, por exemplo, o Brasil colocando que, nesse momento, o Brasil está defendendo os interesses da Argentina. Que se a Venezuela quiser revogar isso, vai ter que aguardar uma autorização para o substituto, mas que, por enquanto, o Brasil é o grande responsável. Ou seja, na minha concepção, tá? O Nicolás Maduro, como ele percebe que ele não vai ter reconhecimento de Argentina, Uruguai e de outros membros, se não fosse o Brasil que tivesse ali representado, cara, já teria feito uma invasão há muito tempo, tá? Porque, convenhamos, qual vai ser a consequência mais grave, pelo menos em relação à Argentina? Acho que nenhuma. Mas como é o Brasil que tenta se colocar como interlocutor, ainda está tentando estabelecer algum tipo de mediação um pouco mais neutra. Será que, de fato, pessoal, a Venezuela vai invadir a embaixada? Deixa aí nos comentários. Maria Corina Machado, percebendo, né, que existem uma série de violações da Venezuela, pedido de prisão contra Edmundo Gonzalez, críticas da OEA, críticas do Brasil, enfim, críticas até mesmo de Brasil, Colômbia, México, que são os interlocutores, deu uma entrevista e colocou, cara, que nesse momento o Brasil precisa levantar sua voz contra o Nicolás Maduro. Ela fala que ela fica feliz que ela vê que grande parte dos países democráticos não reconhece o Nicolás Maduro. Aliás, como o Brasil também, tá? O Brasil, ele fala que ele não reconhece nem o Nicolás Maduro, mas também não reconhece a oposição. Não reconhece nenhum governo, pelo menos no momento. E aí ela falou que ela precisa que toda a comunidade internacional eleve a sua voz, pelo menos os países democráticos, para que termine esse processo de repressão. Porque hoje na Venezuela, não é que eles têm medo de perder a sua liberdade, eles têm medo de perder a sua vida. Por isso que ela não aparece para dar as caras, por isso que o Edmundo Gonzalez também não aparece, mas que se a Venezuela contar com o apoio da comunidade internacional, dos países democráticos, inclusive o Brasil, sendo uma liderança da América Latina, uma liderança dos BRICS, uma liderança do G20, o Brasil tem que se posicionar contra essa perseguição que acontece na Venezuela. Inclusive ela colocou, né, que ela pode até mesmo conceder algum tipo de processo de anistia para o Nicolás Maduro. Só que isso tem que ser rápido, porque existem crimes que estão sendo cometidos pelo governo venezuelano e que, se isso continuar, existem alguns crimes que não podem ser passíveis de anistia. Ou seja, por enquanto, a gente aceita negociar e, sei lá, Maduro foge para a República Dominicana, foge para o Panamá, foge para qualquer país aí, saia da Venezuela e a gente consegue perdoar, ou seja, não prender, fazer nenhum tipo de, enfim, punição contra o Nicolás Maduro. Ou seja, o Brasil, segundo a Maria Corina Machado, teria que se posicionar com uma liderança contra o governo Nicolás Maduro. Eu já falei para vocês que acho muito difícil que isso aconteça, conhecendo o Itamaraty e conhecendo a posição diplomática do Brasil. Além do que, cara, o não reconhecimento, ela até fala sobre isso, né? Ela falou, olha, se a gente tiver um boicote geral contra o governo Maduro, seja em nível de negociações, nível de comércio, de participação em órgãos, em fóruns internacionais, a pressão vai ser tão grande que ele vai ser obrigado a renunciar. Eu já falei que eu acho muito otimista isso da Maria Corina Machado. Não acho que isso vá acontecer, porque a gente já tem uma grande quantidade de países que reconhecem o Nicolás Maduro como presidente. Seja China, seja Rússia, seja o Irã. A Venezuela tem uma aliança muito forte hoje, galera, com um membro dos BRICS, inclusive podendo até mesmo participar da próxima cúpula dos BRICS. Vai participar, já foi convidado, inclusive, pelo Putin, entende? Então, acho que mesmo sem o apoio dos países ocidentais, a Venezuela consegue se sustentar, inclusive contando com o apoio fortíssimo dos militares do país. Mas ela exigiu algum tipo de ação mais enérgica. Eleve o tom de voz, Brasil. E o Lula se pronunciou, não exatamente sobre essa fala, mas por coincidência, mais ou menos falando sobre isso, né? Ele falou assim, olha, o Brasil
ele não reconhece as eleições da Venezuela. Não reconhecemos o Nicolás Maduro. Mas, apesar da gente não aceitar o resultado das eleições, a gente não vai romper as nossas relações diplomáticas. Na entrevista que ele deu, ele utilizou algumas coisas meio vagas, meio subjetivas. Assim, essa eleição aí foi um pouco foi um rolo, né? Falou que foi um rolo a eleição venezuelana. Falou, por exemplo, que o comportamento do Maduro deixa a desejar. Você percebe que são todos tons meio amenizadores do processo? Então ele critica, fala que não reconhece o Nicolás Maduro, mas não chama, por exemplo, de ditador, não fala que as eleições foram fraudadas. Ele fala que a única solução para o Brasil seria o reconhecimento ou de uma nova eleição, ou de um governo de coalizão, que foi o que o Brasil propôs. Aliás, proposta que foi rejeitada tanto pela situação do Nicolás Maduro, alegando que quando teve acusações de fraude eleitoral no Brasil, ele não pediu a convocação de novas eleições. De novo, galera, são situações, ele comparou, tá? Eu considero bem diferentes. Porque aqui no Brasil, a gente teve os partidos da oposição reconhecendo as eleições, os militares reconhecendo as eleições, organismos internacionais como o Centro Carter vistoriando e reconhecendo as eleições brasileiras. Então você não teve contestação, pelo menos assim, mais séria do processo eleitoral brasileiro. Coisa que não acontece com a Venezuela, é bem diferente. Mas a gente também não teve a concordância por parte da oposição. A Corina Machado falou, tá, beleza, então a gente vai lá, faz uma segunda eleição e a gente vence de novo. Aí o Nicolás Maduro não reconhece, a gente vai ter uma terceira eleição, uma quarta eleição, até o Maduro ganhar, vai ter processo eleitoral. Então nenhum dos dois aceitou a proposta brasileira. Mas o Brasil fala, então, que não vai aplicar sanções, porque sanções, na prática, unilaterais, não vão prejudicar o Nicolás Maduro, e sim a população venezuelana, principalmente a população mais carente, a população mais pobre. Então, de novo, qual foi a posição brasileira? Não reconheço o Nicolás Maduro como presidente, mas não vou cortar relações. Então o Brasil vai manter relações diplomáticas com um governo ilegítimo, um governo que não é reconhecido pelo próprio Estado brasileiro, porque se a gente não reconhece as eleições, teoricamente o Nicolás Maduro não poderia ser o presidente. Mas mesmo assim vai manter relações diplomáticas? Como assim? Então, aparentemente, até porque isso causaria um certo problema com os BRICS, com China, com Rússia, o Brasil vai ficar empurrando com a barriga, né? Pô, não reconhecemos, hein? Mas continua tendo relação, continua estabelecendo relações comerciais, enfim, como se fosse um governante legitimamente eleito. Corina Machado, acho que é melhor você não contar muito com o apoio do Brasil nessa, hein? Acho. E vocês, galera, concordam com a posição brasileira? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.